Olá, boa noite. Nossa equipe foi procurada por moradores de um condomínio em Sorocaba que estão chocados com a falta de pagamento de água dos apartamentos. O problema é que o dinheiro foi entregue para pagar as contas. Veja a reportagem. Abrir a torneira e ver esta imagem é o que todo mundo deseja para todos os dias. Mas há uma semana neste condomínio no bairro Vanelville, em Sorocaba, os moradores têm enfrentado a falta de água. Não tinha mais água para dar banho nas crianças, não tinha água potável para eles ingerirem. Então era gente correndo para comprar água mineral. Então afeta a rotina todinha da família. E a água é uma coisa primordial numa casa, como a energia também. Sendo que o condomínio é pago e eu não tenho água. Qual a explicação disso? Os moradores entraram em contato com o SAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto. E aí vem uma surpresa. Foram informados que o condomínio tem uma dívida de mais de R$140 mil. Eles deram um documento para a gente, que a gente tem várias contas em atraso, já foi feito vários parcelamentos, nem os parcelamentos não estão sendo pagos e eles nos informaram que haverá o corte, já está no corte. E fora o corte, a gente também vai para a dívida ativa. E isso pode até penhorar bens, eu não sei o que pode acontecer. Em torno de 3 mil pessoas moram no condomínio. São 768 casas. Cada residência tem um registro próprio. Os moradores afirmam que pagaram as contas e que a responsabilidade de fazer o repasse para o SAI é do síndico. Algumas vezes a gente tentou pedir a prestação de contas, inclusive a última a gente teve uma assembleia, ele não prestou, a gente deu 30 dias para ele fazer essa prestação de contas, ele se recusou, tentou postergar para março, nós agora fizemos um abaixo-assinado para tentar fazer uma assembleia. Para cada morador está vindo valores diferentes. Para uns, então, a gente não sabe o quanto realmente nós estamos gastando de água. A única coisa que vem é que nós estamos pagando. Disso nós temos consciência. Só que o condomínio não está repassando esse dinheiro para o SAI. Nós tentamos falar com o síndico, mas ele não quis comentar o assunto. A senhora tem que fazer o seguinte, a administração é lá em cima atrás do salão de festa, funciona de segunda a sexta das 8 às 18 e de sábado das 9 às 12. A senhora tem que procurar a administração. Nesse momento a senhora está na casa de uma pessoa que mora aqui no condomínio, que também é moradora, também paga o condomínio e precisa ter sua privacidade. E pagar as contas. A nossa equipe tentou contato novamente com o síndico do condomínio, mas não fomos atendidos. Faça como os moradores de Sorocaba, entre em contato com a nossa produção para que possamos fazer reportagens dos fatos que marcam o seu dia a dia. O nosso site é tvsorocaba.com.br, o telefone é o 15 32 38 8804, eu vou repetir, 32 38 8804. E os moradores de Itu já sentem os reflexos do rodízio no abastecimento de água na cidade. Os moradores do Pirapitingui, local mais afetado com racionamento, estão tendo que improvisar. O bairro foi dividido em 3 setores que recebem água 2 vezes por semana. A situação levou a população ao extremo. Esta dona de casa andou 2 quilômetros para chegar até um poço, às margens da SP-75. Ela usou a água para dar banho nos 3 filhos ali mesmo, ao lado da rodovia. A gente veio aqui, pegamos água para beber, para fazer comida e agora viemos dar banho nas crianças. Porque a situação, pelo amor de Deus, só Deus mesmo para ter misericórdia da gente. Os moradores desconhecem a qualidade da água e mesmo assim utilizam o poço. Para lavar roupa, fazer limpeza em geral, lavar quintal. Dar água para meus cachorros também, que os animais também passando sede, os cachorros. Tem água que a gente pega, a gente toma banho, dá até coceira, né? A gente fica até corpo coçando. Porque não tem mesmo, mas tem que pegar água para jogar no banheiro, para lavar roupa. No centro e nos bairros vizinhos, incluídos no rodízio, o abastecimento é feito diariamente das 5 da tarde às 6 da manhã. E no meio dessa crise, uma situação incomum. As caixas d'água estão em falta em lojas de materiais de construção da cidade. Só que está zerando, tem só caixa pequena de 500 litros, tem um pouco de 1.000 e aí só sobre encomenda. Para vir em média de 10, 15 dias para vir um prazo de caixa d'água aí. Segundo a empresa que abastece Itu, o normal para o período seria chover 400 milímetros, mas o volume de água foi de apenas 106 e o resultado é este que estamos vendo, a maior seca na história da cidade. E a falta de chuva se deve a um fenômeno climático.
o aquecimento das águas do Atlântico, que empurra toda a frente fria, né, que seria as chuvas que viriam para a região. Isso então ocasionando esse fenômeno histórico, há mais de 43, mais de 70 anos que não ocorre esse calor intenso nessa época do ano, ocasionou então na baixa das nossas reservas mananciais, sendo necessário no momento decretar o racionamento na cidade. A represa do Itaim, que abastece 30% da cidade, está a 3 metros abaixo do nível normal. Em alguns pontos, é possível até ver peixes mortos. A previsão da empresa é que a chuva chegue na semana que vem. Até lá, o jeito é pedir a colaboração de todos. Que economizem a água e evitem o desperdício. Precisando chover. Eu acho que a melhor solução é o Senhor mandar água para nós. 3 homens foram presos em flagrante com R$600 em notas falsificadas no Parque Santa Isabel, em Sorocaba. Segundo a polícia militar, um homem tentou fazer uma compra com uma das cédulas, mas o vendedor desconfiou. O suspeito e mais 2 amigos foram encaminhados a uma cadeia da região. A Polícia Civil de Mairim, que realizou hoje a Operação Levitação, com a finalidade de apreender remédios irregulares na cidade. Segundo a polícia, 2 mulheres e um homem foram presos. Mais de 80 comprimidos para disfunção erétil que não possuem autorização para venda no Brasil, 18 mil maços de cigarros clandestinos e 8 mil CDs e DVDs pirateados foram localizados. Um homem procurado pela Justiça e que não possui relação alguma com as pessoas detidas na operação também foi preso. E um telespectador registrou um momento em que uma moto bate em um ônibus no centro de Sorocaba. A imagem foi feita por uma câmera instalada no para-brisa do carro que vinha logo atrás. Um motociclista que seguia pela Avenida Comendador Pereira Inácio bateu no ônibus no acesso à rodoviária. Outra moto conseguiu parar a tempo. O condutor do ônibus parou para prestar socorro. Segundo o Corpo de Bombeiros, apesar do susto, o motociclista teve ferimentos leves. A mãe do jovem de Sorocaba, Francisco Fernando Cruz, disse à nossa redação que agora tem autorização para trocar e-mail com o filho. Segundo ela, Francisco disse estar envergonhado e arrependido do que fez. Contou também que o jovem queria impressionar os novos amigos da faculdade. Francisco está preso em Miami por enviar e-mails à polícia e à TAM Linhas Aéreas com ameaças de que teria bomba em um avião. Em nota, Itabaraty disse que não tem conhecimento da natureza da troca de mensagens privadas entre mãe e filho. A quinta-feira deve ser de sol e, segundo o Clima Tempo em Sorocaba, as temperaturas variam entre 22 e 36 graus. Veja agora como fica o tempo em outras cidades da nossa região. Em Araçoiaba da Serra, as temperaturas variam entre 21 e 36 graus. Jundiaí registra mínima de 22 e máxima de 35. Mesma temperatura prevista para Itapetininga. Em Ibiúna, a mínima deve ser de 19 e a máxima de 34 graus. Agora eu converso com o cardiologista Daniel Pellegrino sobre como diferenciar o sintoma do infarto com o do mal-estar por conta desse calor. É muito comum, né? Boa noite. Obrigada pela participação. As pessoas confundem o mal-estar com dores que vão, na sequência, ter o infarto. Qual é essa diferença? Na verdade, o infarto típico, ele é uma dor em aperto na região aqui do tórax, que pode ter alguma irradiação para braço ou para o pescoço. E normalmente a pessoa tem sintomas associados, palidez, suor frio, às vezes até náusea. E o mal-estar devido ao calor, normalmente a pessoa tem aquela fraqueza, um escurecimento de vista, normalmente relacionado à queda de pressão. Então, para diferenciar exatamente, o ideal é passar numa avaliação. Até porque nós temos alguns dados que realmente preocupam, né? O Ministério da Saúde aponta que 27% das mortes no Brasil hoje são provocadas por conta de doenças do coração. Sem dúvida. O principal caso de morte é o infarto agudo do miocárdio. Nos últimos anos, em torno de 300 mil mortes. Que a gente tem um vídeo aqui que o senhor trouxe para mostrar para quem está em casa. Eu pedi para o Roger colocar aqui no nosso telão. O que é essa imagem? Isso é uma artéria, um corte de uma artéria que vai evoluindo uma placa de colesterol. Essa placa de colesterol chega a um ponto que ela fica tão extensa que ela fica instável e se rompe. A partir do movimento da placa, libera o material interno da placa
e aí o organismo forma um coágulo. A hora que ele forma esse coágulo é justamente aí que ocorre o infarto, porque não tem mais a passagem do sangue. E nós temos a imagem de um coração infartado. Isso, essa imagem mais escura do coração é a área onde teve o infarto. Esta área, as células morrem, então ela perde a função. O coração é uma bomba, então essa área onde teve o infarto, ela perde a função de bombeamento, deixando o coração mais fraco. Agora, o que leva a pessoa a ter o infarto? Quais são as causas? São vários os fatores de risco. Tem o fator idade, tem o fator genética. Idade quanto? Acima de 50 anos já começa a aumentar o risco de ter um infarto. Mas hoje a gente tem visto em idades mais baixas, porque os outros fatores de risco têm começado mais cedo. Quais são os outros fatores de risco? A pressão alta, o diabetes, o colesterol, a falta de atividade física, o cigarro e a obesidade. Então, quanto mais cedo a pessoa começa com esses fatores de risco, mais cedo ela vai ter esse problema. E agora a gente tem o tratamento no caso do coração infartado. Eu trouxe essa imagem para falar que o mais importante num infarto é tratar rapidamente. O músculo do coração, se ele sofre por muito tempo a falta do sangue e, consequentemente, a falta de oxigênio, aí que ele vai ter aquela morte celular. Então, é muito importante tratar rápido, seja com cateterismo, seja com remédio. Quanto mais precoce o tratamento, melhor o resultado. Agora, nós falamos então dos sintomas que podem causar, mostramos tratamento, prevenção. Prevenção é o controle dos fatores de risco. Você precisa passar numa avaliação com o médico para assim detectar os fatores de risco. Medir sua pressão, medir o seu colesterol, o seu nível de glicemia, que é o diabetes. Começar uma atividade física e quem fuma, parar de fumar. Tá certo. Bom, vou aproveitar a sua presença hoje, falar de saúde agora para quem está em casa e vamos falar sobre cãibras. Já sofreu? Quem sabe sente uma situação de desconforto e muita dor. Veja a reportagem. Tem gente que jura, nunca teve. A senhora tem cãibra de vez em quando ou não? Não. Nunca tem cãibra? Não. Mas aqueles que já tiveram, sofreram. É mesmo uma situação que incomoda e muito. É terrível a dor. Muito ruim. E além de doer bastante, esse incômodo pode ser também muito perigoso para a saúde. Dependendo da intensidade, a cãibra pode causar até lesões. Se ela for muito forte, às vezes pode ter rompimento de vasos, causar alguns hematomas. Por conta deste mal à saúde, seu Antônio até começou a fazer fisioterapia. No fim do ano passado, ele passou por uma situação bem desagradável. A gente estava numa mesa e de repente aconteceu, mas dava na panturrilha e foi na coxa. Realmente foi assustador. Eu estava num local, não dava para erguer muito a perna, entendeu? Mas aí que o pessoal percebeu e começou a fazer a pressão sobre o pé, né? E aí melhorou, graças a Deus. Agora, desde que começou com os exercícios considerados simples... Diminuiu muito, eu não tive mais. A cãibra é, na verdade, uma contração involuntária dos músculos, que pode durar alguns segundos ou minutos. Algumas ações podem ser tomadas para reduzir o problema. Manter o corpo sempre hidratado, principalmente antes, depois e durante esforços físicos. Se possível, evite exercícios em dias muito quentes. Mantenha uma rotina de atividades físicas. E a melhor dica, de acordo com a fisioterapeuta, são os alongamentos preventivos e podem ser feitos em casa mesmo. É importante ser feito todos os dias, independentemente se a pessoa for atleta ou não. São exercícios fáceis, que você vê que pode fazer deitado em qualquer lugar, sem problema algum pode estar fazendo. É a prevenção ao exercício, Daniel. Dá para reforçar para a gente, antes de sair então da cama ao amanhecer, quais são as atividades que a pessoa deve fazer? O ideal para evitarem as câimbras seria o alongamento e também um fortalecimento muscular. Tanto a falta de atividade física quanto o excesso de atividade física, as duas podem levar a câimbras. Então, manter sempre o músculo tonificado e alongado. Em relação à banana, dizem que ajuda a prevenção? Ter na alimentação a banana? A banana tem alguns sais minerais, principalmente potássio e também tem glicose. Então, numa atividade física vigorosa, onde tem uma perda de potássio e uma queda de açúcar, ela consegue estabilizar esse açúcar e esse potássio, tendendo menos a formação de câimbras. Agora, no inverno, a gente sabe quem sofre com câimbra, como eu, no inverno a gente tem mais. Eu achei que no verão tivesse menos, mas também acontece isso.
Na verdade, são dois motivos diferentes. No inverno, o músculo tende mais a ficar contraído pela temperatura. Já no verão, pelo problema da desidratação, perdendo mais sais minerais, vão ter mais câimbras. Eu não posso deixar passar despercebido. No começo do nosso telejornal hoje, nós mostramos a questão do rodízio de fornecimento de água na cidade de Itu, que está com falta de água, então houve essa necessidade de fazer um rodízio. E nós mostramos, eu vou pedir para o Roger colocar aqui no telão para a gente rever, pessoas retirando água de um poço para poder se banhar, para tomar essa água. A mulher disse na reportagem que toma essa água, banho nos filhos. E eu estou com um especialista aqui, um médico, e não dá para deixar passar despercebido. É uma fonte de água desconhecida. Isso pode causar problemas à saúde? Quais, por exemplo? Sem dúvida. A água é uma fonte muito grande de transmissão de várias doenças. Então, a pessoa pode desenvolver inúmeros tipos de vermes na água, hepatites e também, se tiver algum outro animal ali, tipo um rato, que pode urinar e contaminar essa água. Pode também até passar gado ali, né? Porque cavalo é comum, infelizmente, às margens da rodovia também, né? Sem dúvida, são vários animais que podem contaminar essa água e essa água sendo ingerida pelas pessoas, a pessoa pode adquirir as doenças. A gente sabe que a cidade está com esse problema, ou seja, eles acabam se submetendo a essa situação porque ou toma um banho assim, ou fica com essa água, ou fica sem nada. De repente, levar para casa e ferver essa água é uma solução paliativa? Daria para fazer isso para não ter tanto risco ou não? O ideal seria ou ferver a água ou então colocar nessa água produtos onde conseguisse matar esses bichos que estão presentes na água. Então existem produtos hoje específicos para tratamento da água. Ameniza um pouco a situação que é bem ruim. Ameniza. Muito obrigada pela participação do senhor hoje. Obrigado. Armazém de Salto que foi destruído por um incêndio começa a ser demolido. Como se trata de um prédio centenário, esse processo é diferenciado. Acompanhe. Um único pedreiro desmonta com cuidado o que sobrou da fachada. Aos poucos são apagadas as marcas do fogo, como o cartaz publicitário queimado e as janelas sem vidros. Enfim, os sinais do incêndio de mais de 10 horas que destruiu um armazém com 100 anos de história. O acidente foi no fim de janeiro, no centro de Salto. Segundo proprietários, um curto-circuito pode ter sido a causa das chamas. A calçada ainda está interditada. Para quem passa do outro lado da rua, é difícil se acostumar com a nova cena, a loja sem o sinal de vida que costumava ter. Eu acho assim muito triste, eu acho lamentável, né? É uma coisa assim que chocou a cidade toda. O armazém foi construído em 1908 pela família Almeida Campos. Passou para os Ferrari na década de 20. Já foi administrado pelo avô e pelo pai de Roberto, o atual proprietário. Para Roberto, o sentimento é de tristeza ao ver ser demolido o local onde trabalhou desde a adolescência. Isso ainda está me incomodando, está me judiando muito, sabe? Mas eu tenho que ter força para... É uma coisa que aconteceu, não tem volta, né? Em 2012, o jornalismo da TV Sorocaba SBT visitou o armazém para mostrar uma curiosidade. O estabelecimento vendia calçados fabricados nos anos 60 e 70, muito populares na época. Com o incêndio, o prejuízo estimado é de R$1 milhão. 10 mil itens estavam aqui dentro. Nada se salvou. Muitas fotos e recortes de jornais se perderam. O que o acidente não destruiu de jeito nenhum foi a solidariedade, o calor humano. Para Roberto, cliente e amigo são a mesma coisa. Por isso mesmo, Gilberto vem cumprimentá-lo na rua, lamentar o que aconteceu e depois vai visitá-lo na nova sede provisória do comerciante. Se manter uma tradição fica difícil hoje em dia, tá entendendo? E dói muito a amizade que esse homem irradia. A confiança que esse homem irradia, tá entendendo? Um cara espetacular, é uma pena. Eu imagino o quanto esse homem não está sofrendo. O proprietário agora faz as contas e administra os negócios em um escritório improvisado na loja de utilidades, o outro comércio da família. É hora de recomeço. Os tijolos que sobraram ficarão com parentes. Serão reutilizados por irmãos de Roberto. Ainda falta definir como o terreno será reaproveitado. Mas o certo é que o dono não vai desanimar. Eu não vou vender o imóvel, o terreno vai continuar meu, vai ficar para meus filhos. E para quem, se por acaso eu não construir ou eu for alugar, eu quero fazer todo o possível para que essa construção seja muito parecida com o meu velho armazém, como era originalmente.
Tá certo, o Noite Cidade termina aqui. Tenha uma excelente noite.